Tá aí, esse filme, né, ele tem ele guarda relações com outro filme que é do David Lynch, que é dos anos, é o Homem-Elefante, né, porque é mais ou menos da mesma época e apresenta mais ou menos a mesma questão, né, de que o Homem-Elefante vivia num circo de freaks, né, então ele era exposto, ele apanhava e tal, umas coisas assim, e aí o Anthony Hopkins, que é o médico, diz, não, isso aqui é um tratamento desumano e tal, então nós vamos levá-lo para o hospital, e aí o Homem-Elefante vai morar num hospital onde ele vira objeto de estudo, assim, né? Então ele começa a ser exposto nas aulas e tal, né? E é justamente essa ideologia da medicina, né? Da medicina e da ciência higienista branca do século XIX que vai dar esse caráter, que vai produzir esse caráter, né? De aparentemente humanista, né? Então, não, aquela degradação, e é bem interessante que nesse filme, né, da Sarah Bart, né, esse A Vênus Negra, agora, quem não viu esse filme, tá vendo, que degradação que essa mulher está passando, é verdade, só que ela era uma mulher livre, né, e aquilo ali era tudo encenação mesmo, né, porque ela tinha um contrato com aquele cara ali, e é muito interessante porque a Sarah é da África, eles são da África do Sul, né, e ela vivia uma vida urbana, digamos assim, ou no máximo semi-urbana, rural, e, bom, o que aconteceu, parece que eu não me lembro direito da história, ela tinha perdido a família dela, alguma coisa assim, ou tinha sido expulsa de casa, né, e aí ela conheceu esse cara e eles foram para a Europa para fazer o freak show, vendendo essa imagem do negro como, né, como do Bosquímano, né, do Hottentot, como algo exótico, né, como algo de uma certa sensualidade da selva, assim, enquanto na verdade ela não era nada disso, né, ela tinha um contrato com o cara, né, tem uma hora que os abolicionistas vão lá, né, e denunciam esse show, né, então vai uns homens abolicionistas vão lá e fazem uma denúncia, tem um julgamento e a Sarah Bart ela depõe em favor do cara, dizendo, não, eu sou livre, eu ganho dinheiro, eu tenho um contrato com esse cara não está me explorando, né? Mas justamente porque existe um investimento nessa imagem sensualista, né? Essa imagem meio exótica, né? Depois ela se prostitui, né? Ela começa a se prostituir e tem uma hora também que tem um paralelo, assim, né? Porque esse cara que aparece no começo, na verdade, quando ela estava viva, né? Ele pagou também uma grana para os cientistas analisarem o corpo dela, né? Então todo para fazer o molde da escultura, daí os caras queriam desenhavam o corpo dela, faziam anotações, né? Com ela ali, né? Então ela também pagavam pelo corpo dela, de uma certa para usar o corpo dela, mas usar o corpo dela de uma maneira científica, né? E também uma das dos serviços que ela fazia era uma coisa que era ir em festas, né? Então eram umas surubas assim de pessoas ricas, né? Então ela fazia um show erótico, né? E ela e uma amiga dela transavam e eventualmente pessoas que estavam na festa também podiam tocar nela, transar com ela, né? Uma história assim dentro dessa imagem do negro, né? Então, existe essa questão, né? Então, bom, nós brancos somos os cientistas, né? Nós somos da ordem da razão, né? Nós somos os criadores de uma cultura humana, tanto que são os abolicionistas que vão lá querer dizer que aquilo ali que ela está fazendo, aquele freak show, era desumano, né? E tu vê que a resposta é interessante, dizendo, não, né? Não, eu não quero esse humanismo, né? Eu estou ganhando meu dinheiro aqui, né? Eu tenho um contrato, eu faço um show e tal, né? E então traz várias questões a respeito do que o Fanon, né, diz nesse texto, né? Depois o Achille Mbembe vai na crítica da razão negra vai aprofundar também isso, né? Sobre essa questão da racionalidade, né, da humanidade, de tu considerar os negros todos iguais, né? De tu considerar o negro como uma figura que é só corpo, né? Que é uma coisa da nossa cultura hoje também, né? Na cultura da pornografia tem a história dos homens negros, né? Eles têm pau grande, né? Que aparece no filme aquele Ninfomaníaca do Lars von Trier, tem a cena que ela vai transar com os nigerianos, né? Tem uma cena, ele botou de propósito, assim, é o cartaz do filme do Ninfomaníaca 2, é ela no meio dos dois nigerianos. Depois a cena não tem nada a ver, assim, né? Porque na hora de transar, os dois nigerianos começam a brigar entre eles, né?
E aí ela sai, ela vai embora e fica os dois caras de pau duro brigando, assim, né? E, e eu me lembro de um colega, tem um colega meu, né, professor da FURG, professor Paulo, né? Ele é um cara, ele é o único professor negro da FURG, eu acho. Não, tem dois ou três, eu acho, né? E ele é um cara de 2 metros de altura, assim, fortão, né? E aí tava lá, né, falando, ele fala isso, olha, os caras têm essa história de dizer que homens negros têm pau grande e tal, isso é racismo, na verdade, parece ser uma glorificação de algo, mas na verdade é um racismo. E ele me contou uma história que uma vez ele, como a gente viajava muito Rio Grande e Porto Alegre de ônibus, né? Ele sentou do lado de uma menina e ele ficou explicando para ela isso, né? Eu fico isso é uma cena engraçada, assim, né? Um cara de 2 metros, um homem dizer, né, que olha, nós não temos pau grande. Né? É uma cena que tem num filme do Kubrick, que é o Nascido para Matar também, né? Que tem os soldados americanos no Vietnã vão contratar uma prostituta e ela diz que não quer transar com o negro, né? Porque o negro tinha um pau muito grande. E aí aparece o homem negro, o soldado negro, dizendo assim, não, né? Eu vou provar para ti que eu não tenho um pau muito grande. Né? Então tem essa inversão do falicismo, assim, né? Quer dizer, um homem dizer que seu pau não é muito grande e tal. Né? E o Fanon discute essas questões, né, no texto dele, nesse texto chamado A Psicopatologia do Negro. E aqui ele vai trazer muitas questões relativas à psicanálise, né? Em relação ao complexo de Édipo, enfim, a questão do inconsciente, vai ter uma crítica. Imagina, ele fala do Freud, ele fala do Adler, ele fala até do Breuer, né? E, e é bem interessante o que ele coloca ali, muito diferente do que alguns fanonianos dizem a respeito das críticas que ele faz à psicanálise, né? A crítica que ele faz ao Jung, ela é, de certa forma, interessante, ainda que não seja muito fundamentada, né? Aquilo que ele fala ali do Jung, de certa forma é verdade, mas por outro lado tem algumas questões ali que o Fanon era um cara muito jovem, não tem como ele ter lido as obras completas do Freud e do Jung, né? Até mesmo com relação ao Lacan, né? O Fanon morreu no início dos anos 60, em 1956, né? O Fanon morreu, ou 60. 61, eu acho. Hã? 61, 61, eu acho. Então ele pegou ali o primeiro Lacan, né? E aí o que ele cita ali é o primeiríssimo Lacan ainda, né? Ele fala ali, quando ele fala do estágio do espelho, né? Dos complexos familiares e tal. Mas é um texto bem interessante, bem rico, né? Ele traz muitas questões que hoje fundamentam a luta antirracista, né? Várias ideias são colocadas ali, né? A própria questão da comparação dos negros com os judeus, né? Então, pela ideia justamente, né, da intelectualidade ser associada ao judaísmo, e dos problemas judaicos serem outros, né? Os judeus têm, né, a propaganda nazista trazia os judeus como avaros e tal, né? Como comunistas às vezes, né? Ou pela questão intelectual e tal. Já os negros não, os negros são considerados a partir de uma questão corporal, né? De uma questão física, né? De uma questão de uma sensualidade, de um certo fascínio. Né, ele fala da questão da mulher branca com relação ao homem negro, né? Essa fantasia que existe, né? Esse homem negro que existe como fantasia branca, né? Dessa criatura meio violadora, meio estupradora, mas também meio sexual, né? Então, vamos começar aqui. Eu vou abrir o microfone para quem quiser falar. Eu estava lendo o texto um pouco depois de ter lido o primeiro capítulo do Mulheres, Raça e Classe, da Angela Davis. E, claro, conversam pra caramba entre eles. Estão falando de coisas muito diferentes. E uma das diferenças é que a Angela Davis está falando dos Estados Unidos, ela está falando da escravidão, o Fanon não fala diretamente da escravidão, mas passa por aí também. E o quanto é contextualizado, porque tinha muita coisa que me incomodou na primeira vez que eu li o Fanon, muito tempo atrás, porque eu achava ingênuo, eu vou dizer assim, eu achava simples, eu achava até esquemático. Parecia que ele estava dizendo coisas assim, sim, ok, tudo bem, não vejo uma coisa tão grande, tão genial assim, mas quando eu vejo
comparo com outras literaturas, como Angela Davis e tal, aí a gente vê exatamente por que ele foi tão pioneiro. Mas o mais interessante ainda é de onde é que veio, por que eu tive essa sensação de que ele era um pouco ingênuo e um pouco esquemático. Bom, primeiro é porque isso que ele falou a gente já absorveu de outras formas, de outras fontes. A gente já, de alguma maneira, se acostumou com isso, mas ele escreveu isso em 1960, 50, 60. E outra coisa, 1950 e 1960 era um mundo muito mais ingênuo. Era muito menos elaborado, muito menos sofisticado, muito menos cheio de questões e de problemas. Né? Eu tenho um filme, Marshall, não sei se vocês viram, que é sobre o primeiro juiz negro da Suprema Corte nos Estados Unidos, que era um advogado negro que se dedicava a viajar pelos Estados Unidos para defender casos de racismo. E o filme relata o que teria sido o caso mais famoso dele, que começou a abrir os caminhos dele até a Suprema Corte, que é justamente de um negro acusado de estuprar uma mulher branca. E tem e assim, vendo o filme, você vê que aquela coisa dos anos 50 é tudo cheio de uma certa moralidade, de uma certa ingenuidade, de relações, a mulher branca, é o tipo de coisa que hoje não nos convenceria, mas naquela época ainda tinha um substrato para isso, né? E a grande sacada da defesa do Marshall, o grande insight que ele teve para fazer a defesa veio de um bar. Ele estava num bar nessa cidade, uma mulher branca chegou e deu uma cantada nele. Como ele era um cara casado, ele disse: "Não, olha, eu sou casado e tal". E a mulher se desculpa, fala: "Não, tudo bem, é só uma questão, é só homem e mulher". Aí ele tem a sacada, homem e mulher. E aí ele monta toda a defesa em cima disso. A mulher quis transar com um negro. Só que o cara fugiu, apavorado. E esse que era o argumento, assim, que ele teria estuprado e a prova é que ele teria saído correndo, que ele teria fugido. Mas obviamente que fugiu porque ele sabia o que ia vir depois. Ele sabia como isso ia ser lido, né? Então parece novelesco, parece simples, esquemático, assim como as coisas que o Fanon está colocando. Parecem simples. O medo da mulher branca que tem de ser estuprada e tal. Max Weber, quer dizer, o único sociólogo que ela leu. Né? A dinâmica assim, social. É muita coisa, de trabalho, assim, do meio de, corporativo, assim, que você identifica. Que eu acho que o contexto dele, que ele coloca, muitas vezes a gente identifica muita coisa, assim como a Adler, sabe? A gente, como o Marcelo mesmo falou, assim, parece simplista e básico, assim, mas que a gente identifica muita coisa, assim, que acontece, assim, hoje em dia, assim. Não só referente ao racismo, né? Não, ele discute o nosso sintoma social, que nós somos colônia também, né? Só que, claro, a nossa colonização, e eu vi o Silvio Almeida falar sobre isso, né? Colocando o nosso dilema enquanto brancos brasileiros, né? Enquanto descendentes de europeus brasileiros, porque nós que é o grande drama que o Brasil vive hoje, de certa forma, que é perfeitamente explicitado no Bacurau, no filme do Kleber Mendonça Filho, na cena em que os dois brasileiros que colaboram com aquela milícia americana dizem, né, nós somos do Sul, nós somos da imigração italiana e alemã, nós somos como vocês. Aí os caras olham para eles e não, é óbvio que vocês não são como nós, né? Não sei, vocês, no máximo tu parece um latino simpático, branco e tal, né? Então não, para vocês e todo o esforço que eles fazem para tentar, não é? E aí no final, tipo, a cara de decepção, nossa, como se, né? Não, e essa história, né? Inclusive os americanos dizem, pô, vocês estão matando a sua própria gente, mas o que é isso? Tipo, eles têm que ouvir desses caras que eles estão matando seus próprios, né? E é a metáfora do Brasil, é aquela cena, a metáfora do Brasil colônia, é aquela cena pela sua... Claro, o Brasil tem uma constituição muito especial como colônia, né? Diferente das Antilhas, né? E que é o fato da família real portuguesa ter vindo morar aqui, né? Fugido da Europa.
O Rio de Janeiro é o Rio de Janeiro em função disso, né, Marcelo? Então, como que uma família real de um país foge para morar na sua colônia? Né? Já então, fomos metrópole. Já fomos. O Dom João já foi rei de 2 países, não é isso? Sim. Não, e aqui era a capital. Sim, claro, imagina. Né? Então, tu vê como esse mecanismo de identificação nosso, né? E às vezes eu me dou conta, se tu for para Buenos Aires, por exemplo, se tu for para... que daí é outro tipo de identificação que os irmãos têm, né? Mas, por exemplo, se tu for para Buenos Aires ou tu for para Montevidéu, presta atenção no número de farmácias que tem. Né? Porque o nosso modelo é o modelo americano. Né? Eu tenho uma aqui perto, na frente da minha casa, tem uma farmácia do tamanho de um supermercado. Tá? Na mesma quadra tem 4 ou 5 farmácias. E farmácia. Nos Estados Unidos, tu compra aspirina por quilo. Né? E agora tu vai para Montevidéu ou para Buenos Aires, cara, farmácia é um negócio discretíssimo, para vender remédio, né? Claro, deve estar chegando aí, deve, né? Tem uma coisa, mas o nosso modelo tem um filme para pensar nessa questão, né, de como a gente se identifica com o colonizador, inclusive não é nem o colonizador português, né? Hoje em dia, tu ir para Portugal é uma coisa cool, né? Uma coisa não, né? E Portugal se desenvolveu muito culturalmente, né? Mas, por exemplo, tem um filme do Michael Moore que se chama como é que é? Qual País Invadir? Não sei se alguém viu, né? Porque ele vai para vários países do mundo, né? Onde ele vai ver coisas que não tem nos Estados Unidos, porque ele quer invadir os Estados Unidos gosta de invadir outros países para pegar petróleo, né? Daí ele diz, não, eu quero invadir a Itália, por exemplo, porque eu quero férias remuneradas, porque eu quero 13º salário, né? Porque eu quero isso, quero isso, quero isso. Aí eu fiquei pensando, cara, mas assim, a gente teve tudo isso uma época, vários direitos garantidos e tal, só que toda a nossa sociedade está lutando contra isso hoje, para ser igual à sociedade americana. Né, para ter o mesmo modelo da sociedade americana, desde a questão armamentista, a questão de tu terminar com o SUS, né? Várias questões. Bom, existe um brasileiro classe média aí que quer viver num lugar igual aos Estados Unidos, não sendo americano. Porque para onde ele for, né, ele vai para lá, ele não vai ser tratado como... Ele se acha americano, né? Ele se identifica com esse modelo colonizador, mas se ele for para lá, ele vai ser tratado como brasileiro. Vai ser tratado como nada. Né? Vai ser tratado como igual aos mexicanos, né? Igual a qualquer coisa. Né? Então, é esse mecanismo que o Fanon fala, né? Dessa identificação com o colonizador, né? Dessa subjetividade, né? Inicialmente traumática. Né? Então, esse modelo, ele está falando ali uma hora, né? Bom, existe um modelo de família que ele vai servir, de certa forma, para um modelo de sociedade. Né? Bom, eu tenho um modelo de família europeia e esse modelo está sendo constituído a partir de uma... Ele constitui e é constituído por um modelo de sociedade. Agora, como que eu vou nascer num lugar, né, onde... Pensem como é que é isso, Antilhas, né? Existia uma população nativa ali que foi exterminada, né? E aí foi substituída por pessoas da África, por escravos, com uma elite branca. Né? Então, são pessoas que foram tiradas da África, são a maioria de um país, né? E aí eles vão ter que falar francês. Né? A língua oficial do país vai ser francês, e vai fazer parte da França. Né? Essa é a grande questão. Né? Vai fazer parte da França. Então, como é que fica isso? Como é que fica essa relação? E a gente vai tentar aplicar uma psicologia igual a que a gente... Né? Uma psicanálise ou um modelo de psicologia social, né, que foi construído na Europa de brancos para brancos, né? Aí está também a importância do Fanon, né? Ele está pensando, ele está falando sobre isso nesse livro. Fábio, só da gente imaginar, né? Imaginar não, a gente lê, né? Leu no livro do Fanon. Só o fato do sujeito, né, ter que falar corretamente, né, a língua francesa, né? Quer dizer, o sujeito é um estrangeiro no próprio país, essa que é a verdade, né? Quer dizer, se eu me constituo a partir do outro, né,
Aí eu me constituo a partir de uma cultura europeia. Como é que vai isso? Como é né? E essa questão que ele comenta também, que é a desalienação desse povo, passa também por uma realidade econômica e social, né? Porque não, enfim, isso é uma coisa que ele... E aí estava pensando naquela questão do Murilo da semana passada, sobre a questão do marxismo e a psicanálise aqui na leitura do Fanon. Ele seguidamente ele está colocando isso na frente, assim, né? Espera aí, vamos dar uma olhada nessa realidade econômica e social, quer dizer, não é por nada, né, que está dentro de uma lógica capitalista, né? Enfim, só para... É legal que ele realmente não abandona esse objetivo do marxismo, assim, né? Isso daí vai até o final. E, cara, quando eu tinha falado sobre aquele excerto lá também, se alguém me entendeu que eu, sei lá, tava pensando em, sei lá, cancelar o Fanon, né? Claro que não, né? Tem que ler o cara. E, assim, eu acho que tem uma coisa legal, assim, não sei até onde é o marxismo, até onde é a psicanálise, até onde são as duas coisas que fazem o Fanon ter a percepção de que não dá para você, por exemplo, naturalizar a cultura. Tipo, a crítica dele ao Jung é principalmente quanto a isso, né? De naturalizar a cultura. Tipo, o Jung merece essa crítica, viu, Fábio? Porque assim, ó, uma hora ele falava que o arquétipo era o instinto, outra hora ele falava que era algo mais próximo do instinto, e aí imagens arquetípicas ele falava, tipo, para poder trazer o imaginário e tal, enfim, sabe? Tipo, acho que só disso, sim, já é um cara, eu acho, eu vejo ele como um vanguardista, assim, nessas coisas. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu vejo ele meio assim, sabe? E uma das coisas, assim, que eu acho que todo o objetivo do livro é sobre isso, e que eu acho que ele não perdeu ele não perde o foco nesse assunto, sabe? Do primeiro capítulo até agora, assim, é isso de se perguntar seriamente se é possível, né, a humanidade viver sem esse complexo de bode expiatório, parece isso uma hora lá, né? Ele fala no começo do livro que esse é um livro que está pensando a partir mais da psicanálise do que da leitura do marxismo, assim, né? Ele está dizendo, ó, eu transito entre essas duas coisas, acho que elas tratam de coisas diferentes, mas uma hora há algum nível de sobredeterminação, assim, né? E eu não sei se ele respondeu até agora, sabe? Tipo, mas cada vez mais vai me parecendo assim, cara, é uma coisa... isso é uma coisa assim que provavelmente não, sabe? Tipo, provavelmente não rola. E parece que ele... Não sei, tem que ver como vai terminar isso daí também, né? Sei lá. Acho interessante, potencialmente, nessa crítica que ele faz ao Jung, porque, claro, aí entra a questão da subjetividade colonial também, né? Porque, claro, que o Jung pensa, de certa forma, uma certa pureza racial, não só dos brancos, mas de qualquer povo, né? Então, e o que ele está falando é que, bom, a subjetividade colonial, ela tem esse caráter, essa interface, né? Essa coisa, não, né? Nós não somos os negros, nós não somos os africanos, né? Nós somos criaturas que foram violadas, né? Que sofreram um trauma primordial, onde se constitui uma subjetividade de uma pessoa negra, de pessoas negras que não se identificam, né? Eles são negros ou não são negros, né? Tem um algo aí de uma violência primordial colonial, né? Que cria problemas, né? Que cria vários problemas de assimilação, né? Problemas de uma certa perversidade, como é colocado, assim, bom, tu vai lutar na guerra, aí tu vai ser considerado francês, né? Não, vamos lutar pela França, daí tá, tu vai lá, luta pela França, e aí se tu quer ir para a França estudar, e aí tu vai ser o negro.
né? Aí tu não vai ser o francês, aí tu vai ser o antiliano, o martinicano, ou qualquer coisa assim, né? Então, realmente, o Jung vai pensar nessa questão desse particular para o universal, mas tu vai imaginar, né, um certo multiculturalismo, coisa parecida. E o fenômeno colonial ele é muito mais complexo, muito mais violento, de certa forma, né? Aí a própria história do filme, né? Porque ele vai falar da África do Sul no século XIX, que aparece ali, né? Então, como é que são as questões raciais, né, na África do Sul do século XIX? Como é que eram as diferenças, né? Como é que era a convivência entre as pessoas? Como é que era essa relação de colonização? Que tipo de culturas colonizaram ali? Como é que foi esse processo e tal? Vai constituir uma outra subjetividade, vai gerar o apartheid depois, né? Nos Estados Unidos a mesma coisa, né? Então, aqui no Brasil. Então, de certa forma, ele vai falar do Jung, né, como se ele fosse o Crocodilo Dundee. Vocês viram aquele filme Crocodilo Dundee? O Crocodilo Dundee vai lá ele vai lá ele é australiano, né? Ele está mostrando o país para uma americana, assim. E aí vem um aborígene, né? Daí a mulher, vou tirar foto do cara do aborígene aqui, né? E aí o cara, não. Ela pega a câmera, né? E o cara, não. Daí ela pergunta assim, Tato, ele acha que eu vou roubar a alma dele? E o cara, não, a tampa na câmera. Tu vai tirar foto com a tampa na câmera. Então essa ideia, né? Que tem aí, né? Essa ideia. Como aqui no Brasil tem a questão indígena, tá assim também, né? Nós, professores universitários, a gente se depara com isso agora, né? Porque daqui a pouco tu vai ter um aluno quilombola na tua turma, né? Cara, a fantasia nossa do aluno, de alguns de nós, uns alunos quilombolas, né? Que a gente imagina aquele filme lá, lembra do filme do Antônio Pompeu lá, tem até no YouTube ali, Quilombo, genial o filme, era tipo os 300 de Esparta nacional, assim, né, o filme. Aí tu imagina que o Quilombo é um lugar lá no meio da serra, e os caras estão lá, né? E aí o aluno quilombola, é um aluno como qualquer outro, né, ele vem de uma comunidade originária do Quilombo, né, mas não, ele é uma, né? Tu imagina a fantasia que o branco tem do negro, essa história do quilombola. Assim como a fantasia do aluno indígena, que é pior ainda, né? Porque tu imagina que a pessoa vai vir nua na tua aula, sei lá, né? E que ela tem um nome indígena, sei lá, né? E não, né? Às vezes tem no sobrenome italiano, né? E a pessoa vai... E aí os indígenas falam sobre isso, que a direita está dizendo isso. Aqui que vocês querem demarcar terra se vocês andam de avião, né? O que vocês querem demarcar a terra? Eu fico imaginando, né? Eu que sou descendente de italianos, né? E colono, imagina assim, não, eu não posso ter doutorado, ser professor universitário, tem que ir na roça capinar. Se eu fosse seguir essa mesma lógica, né? Eu não poderia virar psicanalista, né? Eu teria que estar lá plantando milho, né? Como eram os meus ancestrais, né? E se eu for para os ancestrais, os meus ancestrais, eu deveria ser um gladiador romano, matando as pessoas e tal, sei lá. Né? Aí os caras vêm com essa fantasia, né? Somente essa ideia que ele trabalha no texto dessa fantasia. É muito psicanalítico isso, né? O Zizek vai falar sobre isso também, né? A questão do judeu que existia dentro dos alemães, né? Que na verdade, é assim como o comunista que existe dentro dos americanos, que vai gerar todo o macartismo é uma coisa masturbatória, né? Os caras falavam de comunismo, não tinha nada de comunista em nada, né? Mas constitui toda uma sociedade a partir do medo do comunismo, né? E é a mesma coisa nos Estados Unidos com relação aos negros, né? Então vem a direita brasileira gosta de dizer que no Brasil não tem racismo, né? Que onde tem racismo de verdade é os Estados Unidos. Vocês já ouviram isso, né? Estados Unidos é um lugar que tem racismo mesmo. O Brasil não tem racismo, né? A gente convive, a gente anda na rua junto. Não é verdade. Não existe. Porto Alegre, eu já falei semana passada, Porto Alegre é uma cidade que tem um apartheid social bem marcado, assim, né? E ainda que tem uma população negra imensa, eu sei que há muitas pessoas de outros estados que acham que não tem negros no Rio Grande do Sul. Tem, eu sei que tem, né? Eu sei que tem pessoas que vivem em outros lugares que se surpreendem, né, ao saber que existem gaúchos negros e negras, existe, claro.
né? Tem outro, além do Lupicínio Rodrigues, tem outro? Tem isso, além do Lupicínio Rodrigues, né? E é impressionante, né? E há pessoas que moram em Porto Alegre também, porque eu falei semana passada, né? A gente não convive com pessoas negras no cotidiano, assim, né? Tu vai no centro, tu cruza com elas na rua e tal, mas tipo, pessoas que frequentam o teu círculo social, que vão na tua festa de família, né? Não tem. Não tem. O grande lance é a bolha universitária. Aí sim, né? A bolha universitária, né? O sectarismo social, né? Então, Porto Alegre tem uma característica impressionante, importante do governo do PT, né? Que o PT construiu 174 escolas em Porto Alegre em 12 anos. Isso numa cidade como Porto Alegre é algo colossal. É praticamente tu montar toda a rede escolar do município. Né? Todas as escolas em bairros de periferia. Né? E aí é que vai operar a diferença de classe e a diferença de raça. Né? Porque, claro, vai ter... Porque eu convivi muito em escola, boa parte do meu trabalho, fiz trabalho etnográfico em escola e tal, né? E era muito marcante, assim, sabe? A professora pegava a sua Land Rover, os professores de Porto Alegre ganham da rede municipal de Porto Alegre ganham um salário de professor de Universidade Federal. Agora eu não sei como é que está isso, mas uma época a minha madrinha se aposentou quase com um salário de professor de federal, né? Ao contrário do Estado, né? Ao contrário da rede estadual de ensino. Então, daí, claro, pessoa, tu ganha já esse salário, e aí tu pertence a uma classe média, né? Daqui a pouco a professora é professora de escola e ela é casada com um médico, ou alguma coisa assim. Daí ela pega a sua Land Rover, né? Entra na Vila Pinto ali, e o que ela faz? Ela entra no colégio, dá a sua aula e vai embora, de carro. Ela nunca bota os pés na terra. Né? Ela entra na escola e aí ela tem, é muito impressionante, né? São escolas imensas de 1.200 alunos, 1.300 alunos para Porto Alegre ser grande, né? Quase totalmente, majoritariamente de pessoas negras. Né? E aí tem um recorte de raça e de classe impressionante acontecendo num microcosmo ali, né? Então aquela professora ela vem de outro universo. Eu acho que deve ser meio universal isso no Brasil, não sei. Né? Que a rede de ensino de Porto Alegre então é aí que os brancos convivem com os negros em Porto Alegre, né? Ou também na saúde, né? Porque daí se tu for para um hospital, né? O serviço e agora está acontecendo isso na pandemia, a gente escreveu um artigo sobre isso até também, né? Quem são as pessoas que estão na linha de frente, os enfermeiros, os auxiliares de enfermagem, as pessoas que estão lá no hospital e tal, atendendo os pacientes mesmo, né? Junto com os médicos, né? São pessoas negras, são as que trabalham, né? Nesse serviço. E Porto Alegre tem isso também, né? Tem a história... Eu tive 2 anos agora na rede municipal, agora sim, por contrato, não por concurso. Sim. E numa escola lá no Morro Alto, e eu não sei, Fábio, claro, eu só parei numa escola e fiquei nessa realidade durante 2 anos, né? Então, mas há todo um trabalho de relações interraciais aqui muito grande no município. Bom, até agora, até há pouco tempo, né? Não sei como é que fica agora com esse Melo aí, com Janaínas e não sei mais o que já reduziram o período de história, de tiraram filosofia, eu não sei como é que vai ficar isso. Bueno, mas há um trabalho muito forte agora, nesses últimos anos, né, conforme eu pesquisei lá, de uns 5, 6 anos para cá, muito grande dessa questão, né? E a questão salarial já era, né? O Marquesan já, claro, os que vão se aposentar agora ainda vão, mas Marquesan e depois agora o Melo acabaram com o pessoal. Claro, ainda não está tão ruim quanto o Estado, mas vai ficar, né? Se continuar assim, vai ficar. Que a questão é que o PT faz 2 décadas já que o PT saiu da prefeitura, né? Exatamente. Então, bom, imagina, eles deixaram esse legado, assim, né? Mas esse foi um processo de um conflito de civilizações muito grande. E tem a história, o pessoal da URGS pesquisa o negro no futebol, né? A história do negro no futebol. Tu torce para qual time, Marcelo?
Não faz o menor sentido, mas eu torço pro Santo André. Tá, mas no Rio tu não tem time? Não posso. O time é um só no coração, não pode ter dois, não. Santo André, Mas é eu muito acho. bom torcer pro Santo André aqui, porque o Santo André ganhou do Flamengo na Copa do Brasil em 1980 e tanto e tal, né? Então os flamenguistas não podem falar absolutamente nada, podem sacanear todo mundo, menos a mim. Sabe que o pessoal que estuda, porque assim, eu torço pro Inter, né? E a gente tem, a torcida do Inter tem uma ideia de uma identificação de ser uma torcida, né, do povo, o símbolo é um saci, né? É o time dos negros, enquanto o Grêmio seria um time de uma classe média branca, né, um racista, e realmente há muitos elementos ideológicos que dizem respeito a isso, explícitos. Mas é que nem aquela história da diferença do racismo dos Estados Unidos para o Brasil. Né? Até teve um cara da RBS, que é um judeu alemão, né, escreveu um livro revisionista sobre isso, querendo provar que a torcida do Inter era mais racista que a do Grêmio. Né? É um livro horrível, de uma pseudo-história, assim, daquelas coisas de revisionismo. Não é porque eu sei colorado, né? Mas é porque tu vai ler lá, ele não tem fundamento nenhum as coisas que o cara fala. Mas quem tem fundamento é o pessoal aqui da URGS, né, que vai discutir a história. Eles vão dizer, não, todo mundo é racista. Eles vão dizer, não, futebol é racista. Futebol nasce racista. Né? E o Fluminense, né? Por que o nome do Fluminense é pó de arroz? Né? Porque isso era uma prática universal, né? Das pessoas negras serem maquiadas para poder jogar futebol. Não entravam pelo mesmo lugar no estádio, né? Negros e brancos. E aí tem uma história muito interessante que, assim, dizem que o primeiro negro a ser aceito por um clube de futebol no Rio Grande do Sul teria sido o Tesourinha, né? Que foi aí a história é essa, né? O Grêmio foi o último clube do Brasil a aceitar negros, né? Mas a história mostra, a história contada inclusive pelos pesquisadores negros da URGS, é que o Grêmio foi o primeiro clube a aceitar negros, mas esse negro foi registrado como branco, ele não foi registrado como negro. Né? E aí a história dos caras jogarem futebol com maquiagem branca. Né? Olha a história, né? Uma história que pouco se conta, que se fala do esporte como futebol, como coisa popular, como coisa dos negros, é o modo de ascensão social e tal. Imagina que os primeiros negros a serem aceitos, aí depois que a coisa que abriu, né, que se abriu esse mercado, digamos assim, né, existia em Porto Alegre algo que se chamava Liga da Canela Preta. Né, e essa Liga da Canela Preta era uma liga de futebol de trabalhadores, trabalhadores da limpeza, né, trabalhadores assim, né, auxiliares de enfermagem, trabalhadores da limpeza, todos esses trabalhos que eram trabalhos de negro, né, construção civil, sempre foram, né? Construção civil e tal. Eles formavam uma liga de futebol, né? E aí os clubes gaúchos, né? Quando começaram, depois que, né, Inter aceitou o Tesourinha, foi um marco, sim. Daí eles começaram a se abastecer, né? Desses jogadores da Liga da Canela Preta. Mas sempre o racismo foi um elemento mediador importante. Né? A questão dos Estados Unidos é que justamente os Estados Unidos têm um apartheid, né? Os Estados Unidos tinha lei, né? No século XX ainda existiam leis de apartheid nos Estados Unidos. A história de andar de ônibus, né? Nos Estados Unidos, uma pessoa ser negra tem uma coisa explícita, assim, né? Isso tem no filme do John Baldwin ali, né? Que dizer para o cara, esse cara aqui é negro, que para nós é diferente, né? É uma coisa não declarada, é uma coisa estrutural, mas nos Estados Unidos é diferente. Né? Aqui tem muito mais, mas é um tipo diferente de racismo. Né? Mas assim, os negros são 10% da população americana, né? E tu vê, já teve um presidente negro e a vice-presidente hoje. Né? E o Brasil, com 53% da população negra, né? Então é diferente. Né? Eu não sei se eu já contei uma história aqui de quando eu estava na estação de trem, a principal estação de trem em Frankfurt, e aí tem uma praça de alimentação. Não sei se eu já contei essa história. E aí eu estava lá esperando, e aí chegaram 2 africanos, falando francês, com uma menininha de uns 5 anos, bem pequenininha mesmo.
Eles sentaram numa mesa lá, começaram a falar aquele francês bem carregado lá, falando. E ali tem uns brinquedos para as crianças, né? E tinham duas meninas loirinhas, mais ou menos da mesma idade, gêmeas, que estavam brincando. E aí essa menininha africana ficou olhando, foi meio chegando perto, assim, mas olhando, assim, com uma admiração, assim, com uma cara, assim, olhando, assim, fixamente para as duas loirinhas que estavam ali brincando, né? De repente, lá de longe, veio o pai das gêmeas, que era um alemão de 3,25 metros de altura, né? E ele foi andando e foi falar com essa menina pequenininha, né? Eu parei de respirar. Eu senti, a minha impressão é que toda a estação tinha parado de respirar com aquela cena. Aquele sujeito enorme se dirigindo para a menininha. Os dois africanos continuaram conversando normalmente, como se não tivesse acontecendo nada. E eu fiquei tenso. E aí ele virou para a menininha e falou, você sabe falar alemão? Aí a menina só fez assim com a cabeça. Ele virou para as filhas dele e falou, olha, chama ela para brincar com vocês. E aí as crianças, ela foi lá e as três ficaram brincando juntas lá. Os africanos continuaram a conversar e eu respirei. A minha sensação foi isso aqui. Mas aí eu me dei conta do seguinte, ninguém tem dúvida que há muito racismo na Alemanha. Ninguém tem dúvida de que tem muito problema com árabes, com turcos na Alemanha. A ponto de ter bairros, outro dia que me contaram, bairros que têm placas que diz, olha, árabes e turcos não são bem-vindos aqui à noite. Placas colocadas na rua. Mas no espaço público, você não precisa se preocupar com discriminação. Que é o oposto do Brasil. Porque no Brasil, eu fiquei tenso, porque no Brasil, uma pessoa se sentiria no direito de discriminar aqueles africanos. Tratá-los mal, discriminar e tal. Lá não. Esse alemão podia ser racista, podia ser o que for, mas os dois negros lá estavam se sentindo seguros na rua. A gente não tem isso aqui. Os negros aqui no Brasil não podem se sentir seguros para sair na rua. Uma mulher negra não pode se sentir segura para sair sozinha na rua. Então, o racismo tem diferentes configurações. Não é para dizer porque aqui é melhor do que lá, nem o contrário. Mas Sim. É bem diferente mesmo. É super complexo. Eu fiz um projeto sobre Moçambique, uma história parecida, né? A gente participou de um projeto pró-África, né? E é muito engraçado que a gente, dentro dessa lógica do Fanon, né? Eu conheci 2 moçambicanos, o Lourenço e o Félix. 3, né? Porque tinha a mulher... Lourenço. E aí tinha a esposa, eu conheci também a esposa do Félix, mas foi muito engraçado, assim, porque a gente conseguiu uma verba para eles virem para cá, professor universitário. E aí tem essa questão, né? Quer dizer, a diferença, né? Por exemplo, a África tem pouquíssimas universidades, né? Eu me lembro, eles estavam fazendo aqui, tinha um fórum mundial, Fórum Social Mundial em Porto Alegre, aqui, eles estavam discutindo vestibular, né? E aí tava lá uma mesa redonda com pessoas de vários países, e tinha um cara do país, aí eu não me lembro qual era o país, se era o Zimbábue, alguma coisa assim, e aí perguntar, tá aí, como é que é o vestibular no teu país? E o cara, olha, no meu país não tem universidade, né? E Moçambique tem uma universidade só, que é a Universidade de Maputo, né? E eu me lembro na época, isso era 2007, assim, a gente fazia reunião por chat, e aí frequentemente faltava luz e tal, né? Toda aquela questão. Mas Moçambique, como eu tinha falado semana passada, tem esses problemas coloniais, assim, né? De que a revolução foi feita em 75, foi uma revolução voltada para o colonialismo, mesmo sendo socialista, foi um socialismo voltado para a Europa. Então foi um processo civilizador, né, que passou Moçambique, de referendar o português como língua oficial, todas essas questões, e aí existia essa ideia de muitas pessoas, né, meus colegas contavam, assim, né, de que as crianças mesmo sendo uma minoria a fala portuguesa, falar banto é uma coisa de chinelão, usando a linguagem do Fanon, né? Falar banto é uma coisa assim, não, fica quieto, não fala banto, fala escondido, porque, né, o legal é falar português e tal, né? E os 2 moçambicanos que eu conheci, o Félix, o Lourenço, o cara que fazia mestrado aqui no Brasil, e ele tinha uma coisa política, né? Ele tinha uma ética, né? Diz, não, eu sou moçambicano, eu falo banto, né? E português é minha segunda língua, né? E aí ele falava um banto super sotaque, né? Era um banto, era quase ininteligível às vezes o que ele falava. E o Félix tinha um lance de assimilação, assim, ele falava um português igual ao nosso, quase,
né? Tranquilo, assim. E o mais importante, né? Quando o país tem uma universidade só, o que acontece, né? Quem são as pessoas que vão ser professores dessas universidades? Né? Se tu tem uma universidade só, como é que tu vai formar um professor com doutorado? Então, tu tem que mandar para a Europa, né? E aí ele fez boa parte da formação dele na Alemanha, inclusive ele veio para cá, a gente tinha uns projetos, era um projeto que ele tinha de educação, né? Daí ele foi para Santa Cruz do Sul, ali, Venâncio Aires, falou em alemão com os colonos alemão, e era muito engraçado os caras olhando, aquele bando de colono, né, de Santa Cruz do Sul lá, e o Félix era um negrão, assim, bem grande, assim, olha aqui, né? E aí o Félix me contou uma história muito interessante. Eu passei com ele por aí e tal. E aí ele me disse assim, que o filho dele nasceu na Alemanha. Né? O filho dele nasceu na Alemanha. Ele disse que ele estava na Suíça com o filho dele, jantando no restaurante, e eles estavam conversando em alemão, né? Os dois. E aí uma mulher interrompeu eles, né? E perguntou, vocês são alemães? E aí, quando eu escutei ele contando, eu pensei, bah, vai acontecer alguma merda. Que nem tu, assim, né? Vai acontecer alguma merda. Né? Daí ele disse, bah, eu acho... Daí a mulher falou para ele assim, eu acho a educação na Alemanha uma bosta. E, quer dizer, um papo nada a ver assim, né? Tipo, ninguém estranhou que eles eram alemães. Imagina se fosse no Brasil, né? 2 homens negros num restaurante chique, digamos assim, né? Num bom restaurante, falando alemão. Né? Sim. O pessoal, a galera dos garçons iam querer tirar foto dos caras, iam ficar comentando e tal, claro, né? Porque essa é a ideia, né? Essa é a nossa constituição subjetiva colonial, né? Claro, a Europa tem os seus problemas, né? Mas, por outro lado, a Europa tem políticas públicas muito mais radicais, né? E aqui a gente quer ser eles, mas, na verdade, é um eles que está na nossa cabeça. Ei, Pri, levantou a mão. Sabe que vocês falando disso, eu me lembrei de uma amiga que eu tinha, uma amiga muito próxima, que eu tinha em todo o meu ensino médio fundamental. E ela era a única negra da escola. Imagina, a escola católica, São Paulo. E é engraçado como, enquanto a gente estava na nossa bolha de escola, era tudo muito velado, né? Então, assim, nós éramos muito próximas e saíamos juntas, e vivíamos juntas, e dormíamos uma na casa da outra, mas talvez eu não tinha consciência daquilo que ela sofria, porque era tudo muito ali, né? E aí, quando acabou o colégio, então nós nos separamos, assim, né? Não nos víamos mais, depois de uns 10 anos nos reaproximamos, e aí surgiu o assunto do racismo. E ela começou a me contar as histórias pós-colégio que ela sofreu. E aí, assim, desde perseguição, por exemplo, dela ir numa loja, comprar alguma coisa e a pessoa ir atrás dela para ver se realmente aquilo que ela estava levando era para pagar. Ela hoje se formou em enfermeira e histórias assim ela é coordenadora de um local assim de home care, né? Das pessoas, por exemplo, escolhendo o tipo de pessoa que vai para a casa delas, então não pode ser negra, não pode ser nordestina, não pode, sabe assim? Então aí aquilo me doeu tanto, mas ao mesmo tempo eu já não deveria ter consciência. Então é assim, essa história, esse discurso de que vocês dizem de que o Brasil não é racista é muito louco, porque é muito velado, né? E aí, quando a minha amiga, que estava do meu lado o tempo todo, durante toda a minha infância e adolescência, fala isso para mim, porque a gente escuta muito, né? A gente escuta na mídia, a gente escuta na televisão, mas quando e ela é uma pessoa que eu conheço muito, fala isso para mim, isso vem como, sabe assim, uma estaca, e é muito forte, e é muito real, e assim,
é muito real, assim. E aí, vocês falando de outros países, eu me lembrei dessa história. Mas é que, assim, existem sintomas do racismo colonial, e é por isso que é genial esse capítulo da psicopatologia do negro. O James Baldwin fala, por exemplo, que ele via filmes, né, de cowboy, né, e aí tu torcia pelo homem branco, né, matando os povos nativos. E mesmo ele vendo o filme do Tarzan, né, então ele torcia pelo homem branco, né. Então surge na subjetividade colonial aquilo que muitas vezes a própria esquerda comete alguns erros, né? Quando eu vejo na internet, por exemplo, o cara chamar o presidente da Fundação Palmares, um homem branco chamar o presidente da Fundação Palmares de Capitão do Mato, né? Ou um homem branco chamar o Fernando Holliday, né, de Capitão do Mato, né? E isso, um homem branco não tem o direito de falar isso, porque essa pessoa ali, na verdade, na lógica fanoniana, ela é a pior vítima do racismo realmente estrutural dentro dessa questão de identificação da subjetividade colonial, né? Então isso é a questão do entranhamento. Aparece no próprio filme do Django Livre o personagem do Samuel L. Jackson, né? Que na verdade é ele que manda no senhor da fazenda, né? Toda essa a questão própria dos capitães do mato, né? E de uma certa internalização do racismo, né? Claro, mas é como uma espécie de mecanismo, é um mecanismo de defesa, né? É um mecanismo de sobrevivência. Eu sempre tem sintomas às vezes que são como airbag, né? A pessoa tem um surto é um airbag, assim, né? A pessoa por medo da aniquilação ela cria alguma coisa. Pode ser uma coisa que faz sofrimento, contraditória, né? Um surto, um delírio, uma paranoia, mas é a maneira como a gente se protege, né? A ideia do sintoma é essa, né? Então, pô, imaginem toda aquela violência colonial, né? Uma construção histórica e tal, e como é que a pessoa vai pensar, às vezes é um mecanismo da pessoa pensar na sua própria sobrevivência, se constituir como sujeito, né? Uma relação de racismo, né? Não falo. Mas o estranho do Camargo, Fábio, é a família dele, que ele nasceu numa família militante né, pela luta antirracial e ele é o único na família dele. Pô, eu sou a única pessoa com doutorado na minha família. Não, eu também, não, tudo bem, tá, tudo bem. Mas eu tenho assim, Ana, vou te contar, tem um amigo que é super intelectual, assim, e ele teve uma filha. E aí ele me falou assim, não, porque a gente lê Proust para Marcela todos os dias. Eu disse, cara, cuidado, velho, porque pode ter um efeito contrário, né? Ela pode virar fã de Britney Spears, sei lá, não gostar de ler, porque às vezes é natural dos filhos contrariarem os pais, né? Eu acho estranho, assim, que ele tenha tido toda essa formação, essa educação, enfim, essa convivência com a família tão, né? Não sei, bueno. Tem um sketch do Monty Python, que é daquele programa de TV que eles tinham, que era o Flying Circus, né? Que faz uma brincadeira exatamente com isso, Ana, né? Que é com o contexto dos working classes ingleses, assim, sabe? Então, o teu pai é um minerador. Aquele filme Billy Elliot, não sei se vocês viram, que o pai é minerador, machão, e o filho quer dançar balé, né? E aí e eles fazem uma sketch do contrário, né? É uma família de atores, né? Então os pais são atores shakespearianos e tal, e o filho se rebela e ele quer ser minerador. Eu não quero ser intelectual, bosta nenhuma, eu quero ser minerador. Então, claro, é que esse aspecto aí entra a psicanálise também, né? Quer dizer, esse aspecto da revolta, da rebeldia. Agora não interessa com o quê. A direita brasileira é isso, não tem nada mais revolucionário do que a direita brasileira. Eles questionam tudo, eles questionam a própria verdade, né? Isso é coisa de esquerda, gente, não é coisa de direita. A direita não questiona a verdade, né? O natural da direita é manter as coisas, isso que é ser conservador, né? Não, a sociedade ela é assim, né? Agora a direita brasileira ela é revolucionária, ela não acredita em nada, ela acredita na ciência. Não acreditar na ciência é coisa de esquerda, gente.
Eu me lembro das reuniões da Abrapso de antigamente, né? Ah, essa ciência neutra, não sei o quê, a gente tem que questionar isso. E agora a gente está todo mundo em casa de máscara, dizendo para obedecer a ciência. E a direita está dizendo, não, os rebeldes, saiam na rua. Nossa, eu me lembrei de uma coisa hoje, que eu fiquei muito, assim, angustiada. Eu fiquei muito... Que era uma associação de psiquiatras, a gente está entrando em Setembro Amarelo, né? E aí postaram, assim, uma música super triste de fundo, aí, sabe, né? Aí aquela água totalmente não sei o quê. Aí viraram e falaram assim, as últimas frases eram assim, se você precisa de ajuda, busque um psiquiatra, procure um psiquiatra. Aí eu não aguentei, eu falei assim, quer dizer, você precisa de ajuda, busque ajuda? É. Por que você tá fazendo essa postagem, então, gente? Sabe? Não faz sentido! Aí você só viu um monte de comentário de psicólogo, assim, ó. Eu falei, gente... Mas aconteceu uma coisa incrível, assim, eu convivi muito na minha... Eu até escrevi sobre isso no meu artigo, né? Falando sobre a minha infância, né? Falando sobre o bairro onde eu nasci, Montserrat, né? Se chama Montserrat. Depois eu descobri que é o nome de uma virgem negra, né? Tipo a Nossa Senhora Aparecida, assim, a Virgem de Montserrat. Então ali eu descobri que ali perto tinha um quilombo, né? Então na minha infância, né? Sempre convivi no colégio, estudava no colégio público até a terceira série. Na quarta série eu fui para o colégio particular, sumiram os negros da minha vida, né? E as pessoas em volta ali, né? Faxineira, né? Da minha mãe, pessoas que estavam em volta ali e tal, né? Então esse cara que era treinador do Fluminense, né? O Roger, ele nasceu na mesma rua que eu, ele é meu amigão, né? E é muito interessante. Eu escrevo sobre isso no artigo também, né? Porque a gente estudou junto até a terceira série, ele continuou no colégio público, eu fui para o colégio particular, né? Eu encontrei ele quando eu tinha recém-entrado na universidade e ele estava estourando naquele Grêmio do Filipão lá, campeão da Libertadores e tal, né? Ele tava, nós dois com 18 anos. E aí é muito interessante, né? Porque tinha toda uma questão social, os pais dele trabalhavam no Beira-Rio, né? Ele era colorado, os pais dele trabalhavam no Beira-Rio, na Copa, vendendo cerveja, o pai dele, eu acho. E eu ia na casa dele e tal, né? Eles moravam numa casinha humilde, onde hoje eles construíram um prédio imenso, assim, né? Que é o prédio da família Machado e tal. E a grande questão, né? Que, claro, a minha família era uma classe média, assim, working class mesmo. Meu pai conseguiu um emprego, veio do interior, meu pai era operário, né? Meu pai veio do interior para Porto Alegre, conseguiu um trabalhinho melhor, assim, e conseguiu construir uma casa no BNH para a família, que somos 7 pessoas, né? Éramos 7. E eu não era planejado, inclusive eu não tinha quarto na casa. Meus irmãos são 13 anos mais velhos do que eu, porque né, eu nasci depois, não tinha quarto para mim na casa. Mas era uma casa grande, confortável, de alvenaria, ainda é onde a minha mãe mora hoje, né? E ele não, morava numa casa de madeira, simples assim, né? E a gente estudou no mesmo colégio. E aí a gente se reencontrou, nós dois com 18 anos, né? Eu entrei na universidade, ganhei uma bolsa de iniciação científica, que hoje é R$400, né? E ele, titular do Grêmio, imagina, né? Quanto que um rapaz de 18 anos não, né? E é muito interessante, né? Porque eu escrevi sobre isso. Eu disse, olha, eu poderia pensar ilusoriamente, né? Que para ele o futebol foi um meio de ascensão social. No caso dele especificamente, sim, porque ele é um cara ele sempre foi o melhor aluno da classe e ele é um cara muito educado. Tanto que agora ele está financiando livros antirracistas. Ele foi jogar no Japão, né? Ele criou uma ONG, ele é intelectual, ele é um cabeção, ele fez um discurso antirracista também, até pelo fato dele ser o único treinador negro, um dos únicos treinadores negros, né, hoje. E então a gente pode pensar, né? Eu segui minha carreira acadêmica, né? Tenho pós-doutorado, sou professor universitário, né? E ele ganha R$300 mil por mês.
hoje, né, para treinar o Fluminense lá, né, com o dinheiro que o Fluminense não vai pagar para ele, mas cada contrato que ele faz, e ele é um dos treinadores que ganha menos, né? Tipo, porque ele não tem uma carreira tão assim, né? O Renato Portaluppi, por exemplo, né, que deve ganhar perto agora no Flamengo 2 milhões de reais por mês, né? Aí eu posso pensar, não, isso é uma maneira de tu ascender socialmente, e não é, né? Não tem nada de ascensão social aí, né? Até porque os jogadores de futebol que ganham essa grana, ou treinadores, né, no universo da população em geral brasileira, principalmente de pessoas negras, é uma minoria de uma minoria de uma minoria, invisível nas estatísticas. Assim como pessoas negras com doutorado também, e que são professores universitários como eu, né? Então, para vocês verem como tem questões super complexas aí, né, envolvendo essas questões de dinheiro, de ascensão social, né, e tal. Então, e justamente, o cara ganha muito dinheiro, ele é rapper, ele é artista, né, ele ganha muito dinheiro, ele é um negro e ascendeu na vida, vejam, a meritocracia funciona, né, o capitalismo funciona, tem aqui um negro que chegou na presidência dos Estados Unidos, né, mas não é, né. E aí estava eu, né, gente, aí é a questão, né, eu tenho uma senhora que faz faxina na minha casa, né, ela tem 70 e poucos anos, é uma mulher negra, analfabeta, né, e aí ela faz faxina aqui em casa, né, minha diarista, né. E é muito interessante os diálogos que eu tenho com ela e no meu contexto de professor universitário, né, que convive com o pessoal do movimento negro na universidade, está sempre metendo o dedo na tua cara, né, que está sempre lá nessa discussão e tal, né, dentro da bolha universitária. Né? E aí entra isso, é uma questão da esquerda também, né, Marcela, a questão do trabalho de base, quer dizer, que as igrejas universal estão chegando lá, né, todo mundo chega lá e tal. Uma vez a gente estava fazendo viu uma matéria sobre TV, né, racismo na TV. E aí daqui a pouco eu assim, não, porque os negros são racistas contra os próprios negros e tal. Eu tentei argumentar com ela, como que eu vou argumentar? Né? Pensando em toda a lógica de lugar de fala, toda uma série de questões que minhas alunas me colocam, né? E eu disse, mas como é que eu vou tentar ensinar para uma mulher negra o que é racismo? Né? Eu gostaria que minhas alunas estivessem aqui, pensando, que tipo de alcance os estudantes universitários têm nesse lugar. Né? Certamente, se uma das minhas alunas do movimento fosse falar essas coisas para ela, ia mandar tomar no cu, certamente. Tu não trabalha, minha filha, tu está lá, tu é uma privilegiada e tal. Né? Eu acho que eu vi o Silvio Almeida falar sobre isso. Né? Se as pessoas escravizadas vissem os seus descendentes hoje, será que elas tratariam elas, né? Será que não haveria um conflito aí também e tal, né? E aí, mas o mais interessante foi na época da eleição. Né? Teve uma outra discussão que eu tive com ela sobre os presos. Ela disse, não, esses caras são uns vagabundos e tal, mas, Bia, a maioria dessas pessoas são negras, estão na prisão, eu aqui, intelectual de esquerda, né? A maioria das pessoas são negras, mas é todo bandido, fizeram mal para as pessoas, tem que maltratar eles mesmo, umas coisas assim. Mas o mais interessante foi assim, apesar de tudo, a Bia gosta do PT, por causa do Lula. Olha a potência que o Lula tem como líder, né? Porque ela não sabe nada de política. Ela é zero, ela é alienação em pessoa, assim. Mas ela sabe que o Lula, e ela sofreu os benefícios dos governos do PT. Né? Ela viu isso, ela experimentou, tanto em Porto Alegre quanto em nível federal. E aí ela chegou para mim e dizendo assim, ela não sabia que o Haddad era do PT na eleição. Então, sei lá se ela não anulou o voto dela na eleição. O Bolsonaro, ela não ia votar ela odeia o Bolsonaro e tal, né? Mas não votou, provavelmente ela não votou, porque ela não é obrigada a votar, ou ela votou dela na eleição para prefeito em Porto Alegre. Ela disse, cadê o PT aqui na eleição para Porto Alegre? Ela perguntou para mim. Eu disse, não, é a Manuela e tal, e tal, e tal. E aí na época, um conhecido, assim, né, que trabalha no PT e tal, ele está fazendo campanha para uma candidatura coletiva. A Ana deve conhecer Reginete Bispo, né? São 5 mulheres negras, né? Uma candidatura e tal. Eu disse, vou votar, né?
E aí eu cheguei para ela assim e disse, bah, Bia, tu sabe quem tu vai votar para vereador e tal, né? E eu bem feliz, assim, né? Olha aqui, Bia. Mostrei o panfleto para ela, né? Olha aqui, Bia, elas são do PT e são 5 mulheres negras, né? E ela olhou assim, ela me chama de filho. Filho? Tudo preta? Ela olhou com uma cara de estranhamento, assim. E eu disse, Bia, essas aqui, candidatas do PT, tu vê, pô, uma até usa turbante. E ela olhou com um turbante com certo estranhamento, assim. Que aí entra o trabalho das igrejas pentecostais, né? A gente faz uma mulher negra de turbante é estranhada nas comunidades pelas próprias mulheres negras, às vezes. E é que nem nós do movimento estudantil, né? Quando a gente é do movimento estudantil, a gente acha que todo mundo quer enfrentar os professores, que quer enfrentar o sistema e tal. E quando, na verdade, às vezes tu fala sozinho, né? Então, às vezes, todo o movimento social é isso. Uma coisa é tu alcançar os convertidos, outra coisa é tu alcançar a verdadeira base, né? E aí, no outro dia, eu mostrei para ela de novo, né? E ela disse... Ela olhou para o panfleto de uma forma estranha. E aí depois ela veio me dizer que tinha votado. Eu entreguei 2 panfletos para ela. Ela veio me dizer que tinha votado Mas aí eu fiquei meio, sabe? Eu fiquei meio estranho, sabe? Eu fiquei meio constrangido nisso. Né? Eu não sei dizer como que eu me senti assim, né? Tipo, que legal, eu consegui convencer ela a votar, né? Mas como que é essa, que complexidade que é essa ação política, né? Na verdade, você convenceu ela a votar, mas não a converteu, né? Ela votou para te agradar, talvez, né? Ou porque ela não tinha candidato, né? E aí eu sugeri, ela acreditou em mim, né? E ela viu que era do PT, que era o PT do Lula, né? Mas realmente, você tem razão, quer dizer, a questão da identificação, né? Não é a identidade, né? A identificação, que não opera aí. Né? A identificação pode operar em certo nível a identidade, né? Mas a identificação, quer dizer, que é né? Esse traço, né? Com quem tu te identifica, quer dizer, eu sou uma mulher negra de periferia, aquelas ali são mulheres negras de periferia que nem eu. E aí, assim, mulheres negras de periferia estão à altura de um cargo público, ela nunca viu isso, então acho estranho, né? É claro que era um nível muito avançado, né? Era uma candidatura de 5 pessoas, uma coisa avançada para qualquer pessoa, né? Fala para ele. Eu comecei pelo gol de bicicleta. Não, eu entendo que aí o patriarcado ele vem com força também, né? Porque muitas vezes, assim, eu ouço, né, assim, eu não sei, mas veio na minha cabeça muito, assim, ai, coitado do Rafael, ele não lava, ele tá lavando louça. Hoje em dia, esses dias eu... Você tá pensando no teu irmão, é isso, Priscila? Tu veio aqui se queixar do teu irmão, é isso, que é Rafael, que ele não lava louça, é isso? Meu marido. Eu liguei para minha amiga para dar aniversário para ela, aí ela falou assim, ai, você colocou o Rafael para lavar louça? Eu falei assim, não. Aqui as coisas em casa são divididas. Entendeu? Então, assim, muitas vezes eu sinto muito incômodo das pessoas nesse sentido. São divididas, porque eu faço tudo na minha casa. Aí eu entendo muito o incômodo dessas pessoas, das pessoas em geral, das mulheres com relação a isso. Então, eu acredito que, assim, essa anulação que o Fanon fala, eu enxergo muito nessa fala do que você disse, Fábio, porque ela não tem essa representação. Então, esse medo e essa assim, e aí, será que vai dar certo? É muito nesse sentido. Eu entendo que muito nesse sentido. Não, gente, ela me contou histórias de violências que ela sofreu em outras casas, que ela não contava como se fosse violência. Ela contava como se fosse uma coisa muito legal. O fato de ela ter trabalhado não sei quantos anos como assistente na casa de uma assistente social e ela é analfabeta, né? E o analfabetismo é uma coisa muito radical, gente. É muito romântico tu pensar no voto do analfabeto,
tá? É muito, me desculpem, gente, mas é muito romântico. É o tipo do romantismo, né? Tu achasse, não, a pessoa que é analfabeta, ela tem uma certa sabedoria. Não, não. Na nossa sociedade de hoje, o alfabetismo provoca problemas cognitivos, né? E isso é uma questão social, né? E a verdade, a sociedade cada vez mais dependente da tecnologia, ela joga os analfabetos cada vez mais para escanteio, né? Em vários aspectos. Então, no caso dela, assim, eu não consigo me comunicar com ela, às vezes. Preciso avisar, ela não vem, né? Para falar com o celular e mandar recado, não sei o quê, né? No mundo sem o WhatsApp, nós também, nosso problema, né? De ficar dependentes da tecnologia também é um problema. E até eu me lembro que eu estava e assim, ela veio me contar, cara, de uma patroa que comia manga e cortava os pedacinhos de manga e o que sobrava no caroço dava para ela. E ela me conta isso como se fosse uma coisa legal, né? Uma das coisas, né? E várias outras questões, assim, né? Bom, parece uma história assim, bom, eu estou aqui sobrevivendo, claro, é uma questão de sobrevivência, uma pessoa que sobrevive, né? Não sei como ela casou com um argentino, eu estou aqui falando dela, depois eu vou publicar lá no YouTube, eu não sei se eu deveria falar dela, agora eu pensei nisso. Mas também tem a questão do patriarcado. Vou cortar, acho que eu vou cortar isso, né? Acho que eu vou cortar essa parte eu fico pensando, está aqui, é claro, a gente está aqui num coloquial, né? Estou acostumado a dar aula presencial, contar as histórias, agora quando tu vê que uma coisa vai para o YouTube, assim, tu adquire outra dimensão, né? Mas isso que no caso dela, assim, eu também convivi com outras pessoas na minha infância que tinham essa questão também, né, das pessoas estarem ali numa sociedade. E aí o recorte racial, ele está ali, existe um fenômeno complexo de recorte de raça, classe, gênero, né, o patriarcado pega pesado também, né, e está tudo ali, e aí o conceito de estrutura, né, ele tem que ser bem trabalhado, e às vezes ele é mal trabalhado, assim como aquele conceito de lugar de fala, ele é mal trabalhado, né? Porque às vezes as pessoas usam assim, racismo estrutural, né? Então os caras, Marcelo, tu é racista porque tu é branco, né? Mas aí fica aquela história, não, tu é racista, né? Não, racismo estrutural não quer dizer que tu é racista, né? No meu artigo eu dou um exemplo do conceito de estrutura, não sei se o Marcelo vai concordar comigo ou o Murilo, né? Do tipo assim, eu estou aqui neste prédio, né? Esse prédio está caindo aos pedaços, né? Então, essa cadeira onde eu estou sentado é nova, eu recém comprei ela, né? Então, pelo fato desse prédio estar caindo aos pedaços, essa cadeira não está caindo aos pedaços, né? Mas se o prédio desabar, sim, a cadeira desaba junto com o prédio, né? Então, esse é o conceito, de certa forma, de estrutura, né? É aquilo que aparentemente não afeta, ou que não está relacionado ao indivíduo, né? Mas que, de certa forma, afeta também, e afeta o indivíduo numa questão mais... que é essa questão do estrutural, né? Que é como tu te desloca numa estrutura. Não quer dizer necessariamente que você seja uma pessoa racista, né? E aí tem essa discussão, uma dialética que a gente tem que aprender a lidar, né? Com relação a isso, assim, né? Inclusive a questão do recalcamento, né? Da negação. Então, hoje o que acontece? Agora a minha associação, né? A questão é a seguinte, né? Então, os brancos de esquerda antes se diziam não racistas, né? Não, eu não sou racista, eu estou com um movimento, né? E agora, a partir da questão dos movimentos interseccionais e tal, quando a gente está levando o dedo na cara na universidade, a gente está dizendo que não, eu sou racista, sim. Não é isso? Eu estou dizendo, não, eu sou racista, sim. Só que eu estou dizendo, eu sou racista, querendo dizer que eu não sou racista. Não é? É o contrário do texto da negação do Freud, mas é a mesma coisa, né? Eu digo, eu sou racista, primeiro como para eu querer agradar o outro, né? Estou querendo dizer assim, tá, eu sou racista, né? Mas na verdade eu estou dizendo eu sou racista, querendo dizer não sou racista, mas sendo racista, estruturalmente racista. É uma confusão, mas é isso aí mesmo.
Não sei se vocês me entenderam. É que eu lembrei agora, sabe, daquela... os 12 passos dos alcoólicos. Tipo, o primeiro passo é você assumir. Aí depois você vai... Nossa, é meio louco falar disso, mas muitas vezes é assim, não é? Primeiro você assume e se depara com a realidade. E depois você vai aos poucos desconstruindo, porque isso não é bom? Eu não sei. O que é bom, né? Não sei. É que a grande questão, gente, do racismo estrutural é que aí entra a questão da classe e do poder, né? A estrutura do poder no nosso país, por exemplo, ela é branca, né? Então, se tu considerar o fato que às vezes a esquerda leva em conta com isso, assim, de que todos os homens brancos são racistas, não interessa o que eles façam, né? Porque a direita nos vê todos como esquerda, brancos ou negros. Mesmo que haja um recorte racial ali e tal, quer dizer, eu não sofro racismo de forma alguma, uma pessoa negra sofre, mas num certo nível eles nos veem todos como iguais, né? Eu acho que tem também duas outras coisas, assim. A primeira é que há um racismo, assim, um sentimento racista que para algumas pessoas é claro, para outras pessoas é mais sutil, etc. Tem gente que assume isso, tem gente que disfarça, tem gente que disfarça para si mesmo, mas enfim, tem um conteúdo subjetivo racista. E outra coisa é que existem práticas racistas, que às vezes a gente não enxerga o racismo que está por trás delas, coisas inocentes, brincadeiras bobas, o racismo recreativo, essas coisas todas. E aí quando a gente fala de estrutura, como você diz, é um edifício que é sustentado por essas práticas. Tanto aquelas explicitamente racistas, de gente que vai dizer, talvez não diga em público, mas que assume para si mesmo quando olha no espelho, que diz, eu não gosto de negros, ou eu não gosto de nordestinos. Tem gente que sente isso e tem gente que tem até orgulho de sentir isso. Pode até não ter coragem de dizer, mas sente. Mas o edifício também é estruturado cotidianamente, diariamente, por os outros que não se acham racistas, mas que se permitem fazer uma brincadeira, fazer uma piada, ou que, quando ouvem a piada, não acham pertinente dizer, olha, essa piada não é legal, nem nada. Então, mesmo esses que nem sabem o que é racismo, eles contribuem para a sustentação desse edifício. Isso que é racismo estrutural, eu acho. Assim como o Bolsonaro diz assim, né? O deputado aquele, o Hélio Negão, né? Uhum. Esse aqui é meu amigo, ele me apoia e tal, né? E vai lá e faz uma piada racista. Não, mas ele não se importa, porque ele é meu amigo. E eu não sou racista porque ele é meu amigo. É como a homofobia, né? A mulher diz que não é homofóbica porque ela tem um cabeleireiro gay, né? Que é a reprodução do serviçal, né? Ele é um serviçal, né? Ele é um cara que vai lá e cuida do cabelo, né? Mas agora se a tua filha, se a tua filha, o teu filho vão namorar com aquele cara ali, aí já é diferente, né? Aí já fica diferente. Não, mas meu cabeleireiro, eu adoro ele, porque ele escuta tudo que eu falo, então é um escravo, né? Então eu gosto dele, eu amo meu cabeleireiro, ele é gay, eu não sou homofóbico, né? Eu amo a minha empregada doméstica aqui, né? Ela é negra, então eu não sou racista, né? Como o Roberto da Mata, que apesar das bobagens que ele fala de vez em quando, algumas vezes ele fala umas coisas pertinentes. Ele fala que o racismo brasileiro é posicional. Tá tudo bem se você ficar no seu lugar. O ruim é quando você sai do lugar onde ele te colocou. Aí você incomoda. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Pior que é mesmo, né? E não deixa de ser estrutura também, né? Sim, estrutura. Seu lugar. Seu lugar. Então, gente, semana que vem continuamos esse papo com o senhor Marcelo Alves Lima comentando Grada Quilomba. Finalmente, minha mulher vai parar de me encher o saco e eu vou ler o livro da Grada Quilomba. Ela está me dizendo todos os dias. Né? Sim. Eu disse, cara, eu vou ler, eu quero ler. Daí inclusive, eu botei nesse programa esse livro para eu poder ler. Fez bem. Vai ser... Vamos lá, então, semana que vem, Grada Quilomba, Memórias da Plantação. Beleza. Beleza, vamos embora. Obrigado, colegas. Valeu. Eu vou botar ali como não listado, tá? Eu não vou editar, vou botar como não listado e não fica público. Aí quem quiser do grupo aqui assistir a reunião, fica um negócio mais só nosso, tá? Beleza, tá jóia. Capítulo 1, Falou, pessoal. Capítulo 1,
Não sei, o Te Marcelo agrada? viu o quanto ele consegue, o Marcelo está aí sendo perseguido Não, eu pelo vou ler. FBI, pela máfia. Não todo, sim, mas assim, enfim, ninguém, acho que a gente não fica menos do que um dia, então a gente pode ler o quanto deu para ler e A vamos gente tem embora. a gente tem até 24 de setembro. Então temos, não, assim, eu vou tentar ler o livro inteiro e tal, mas a gente vai até onde a gente conseguir, beleza? Beleza, feito. Vamos tentar Nada ler o mais máximo e vamos embora, político do que isso. Falou. não é? Valeu. É isso aí, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.